Muito bem, agora nós vamos receber aqui no Jornal Jovem Pan a Amanda Klein, nossa comentarista. Muito boa tarde, Amanda. Oi, Marcelo, boa tarde a você, aos nossos telespectadores e ouvintes. Pois é, né, Amanda? Ontem o foco na CPI, a leitura, a apresentação do relatório, toda aquela questão polêmica, mas uma outra questão acabou chamando a atenção: o Auxílio Brasil, a apresentação. O ministro da Cidadania, João Roma, não tinha para informar, né? Todo mundo fez a pergunta natural: de onde virá recurso para bancar? Ele não sabia. O ministro Paulo Guedes participou de um evento do setor imobiliário por videoconferência aqui, um evento que aconteceu da Brainc, né? Os incorporadores imobiliários em São Paulo. Logo após, né, a apresentação desse auxílio, desse modelo, R$ 400, com um reajuste inclusive para 2022, e o ministro garantiu que não tinha mesmo recurso, que sem o imposto de renda, sem esse projeto passar, cobrou o Senado pela sua aprovação e sem também a questão do precatório, não há recurso, e pediu então aí furar o teto em 30 bilhões, já se fala uma conta aí que pode chegar a 80, e a gente sabe, né, Amanda, ele negou ser um governo populista, mas o ano que vem tem eleições, então todo esse malabarismo aí econômico que o governo faz, pensando justamente em entregar esse auxílio no ano eleitoral, né, Amanda? Pois é, Marcelo, obviamente é uma medida que tem caráter eleitoreiro e acaba confirmando os piores temores do mercado, é que o governo enveredasse por esse caminho de populismo fiscal, e é exatamente isso que vem acontecendo. Você mencionou esse evento do Paulo Guedes ontem, à noite ele participou de um outro evento, inclusive que eu estava apresentando, não era um evento da revista Exame, e ele fez uma longa explanação, e ele basicamente colocou que havia dois caminhos para viabilizar esse aumento do Auxílio Brasil, anunciado horas antes pelo ministro da Cidadania, João Roma, e chegar a pelo menos R$ 400 por família, né? E essa foi uma condição imposta pelo presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro basicamente jogou a bomba no colo dos ministros, né? Logicamente influenciado por alguns ministros, como João Roma, como Rogério Marinho, como Ciro Nogueira, todos aqueles ministros conhecidos como da ala política do Planalto. Então ele disse: olha, quero R$ 400, vou viabilizar esse Auxílio Brasil, virem-se, né? Vocês é que vão me trazer a solução para fazer isso se tornar realidade. Só que aí, quando o mercado ouviu isso, esse primeiro anúncio, a primeira especulação anteontem, reagiu muito mal. Você lembra, a Bolsa caiu 3%, o dólar chegou a 5,60, enfim, todo aquele nervosismo, aquele corre-corre. Aí ontem o governo se assustou um pouco mais, resolveu ponderar e tentar viabilizar um caminho que não fosse furar o teto de gastos. Então, ontem à noite, o Paulo Guedes, nesse evento, basicamente trilhou dois caminhos. Ele disse: ou a gente aprova um crédito extraordinário de 30 bilhões de reais, né, argumentando ainda os efeitos da pandemia e o desemprego, sabendo naturalmente que isso juridicamente até seria difícil de explicar, porque não é mais extraordinário, a pandemia é uma emergência de saúde, mas já não causa mais os efeitos extraordinários. A gente já teve 2 anos, né, um de orçamento paralelo e esse ano também de um orçamento acima do teto de gasto, autorizando um gasto extraordinário para custeio social de 44 bilhões de reais. Portanto, no ano que vem, isso já deveria ser mais ou menos previsível, equacionado dentro do teto de gastos. Mas, enfim, então, ou havia esse caminho do crédito extraordinário, ou então um outro caminho, que é o que vem se mostrando mais palatável, pelo menos para a equipe política, para a ala política do Planalto, não para a equipe econômica. A equipe econômica não gosta dessa solução, mas é o que prefere a ala política, que é fazer o quê? É como se você fosse construir um rooftop, assim, nesse teto de gastos. Agora ele tem aquele rooftop, sabe? Então a gente expande, amplia um pouquinho aquele teto de gastos. Como fazer isso? Mudar a regra de cálculo. Como é calculado o teto de gastos hoje? O IPCA, né, que é o indexador da inflação dos últimos 12 meses, acabando em junho de 2021. Então, isso dá um indexador, o quanto teto de gasto, o quanto orçamento pode subir. E aí, o que a ala política falou? Então, vamos mudar a periodicidade desse indexador, que foi justamente o que o Paulo Guedes colocou ontem nesse evento. Em vez de contar até junho, até o meio do ano, vamos fazer de janeiro a dezembro, porque aí a gente vai pegar uma
inflação maior. E o que você vai conseguir fazer? Expandir, ampliar esse teto de gasto, encontrar um espaço que pode chegar a 40 bilhões de reais. Além desses 40 bilhões de reais a mais, né, de uma medida, obviamente, casuística e oportunista, aliado a isso, paralelamente, você tem aquela PEC dos precatórios que eles estão tentando votar, já é a terceira vez nessa semana que eles estão tentando votar na Câmara dos Deputados, na comissão especial, que abre mais 50 bi de espaço no orçamento. Então, esse espaço pode ficar entre 80 e 90 bilhões de reais a mais para o governo gastar no ano que vem, que coincidentemente é ano eleitoral, Marcelo, veja só. Sem dúvida, né, Amanda? Claro, é um malabarismo que tem sido feito na tentativa de garantir mesmo, turbinar o Bolsa Família no ano eleitoral. E como é que você também acompanhou essa derrota que foi também creditada ao presidente Arthur Lira, né? Ele tomou frente dessa questão, também do Conselho Nacional do Ministério Público, essa participação aí agora na corregedoria, portanto, em relação à Câmara, a participação política, e ontem não houve votos necessários para aprovação, para essa mudança em relação ao Ministério Público. Bateu na trave, né? Faltaram 11 votos. Aí, ao final da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava pessoalmente empenhado na aprovação dessa PEC, disse que o jogo só termina quando acaba. Isso foi feito em cima de um relatório do Paulo Magalhães, do PSD, de dado, mas a proposta original da PEC é de autoria de Paulo Teixeira, do PT. Então, qual a ideia agora? Retomar esse texto original do Paulo Teixeira, possivelmente fazendo algumas mudanças, e colocar novamente em votação para tentar mudar essa composição do Conselho Nacional do Ministério Público. E qual é a pendenga, né? Qual é a celeuma, o que procói? Os deputados querem mexer de qualquer forma, por isso que ela é chamada de PEC da vingança, uma vingança ainda pela Lava Jato, né, que causou aquele turbilhão, aquele massacre na classe política. Então, você fazer regras mais duras para o Ministério Público, para o funcionamento do Ministério Público. O Ministério Público precisa de algum controle, precisa de limites mais claros, talvez menos elásticos, menos flexíveis? Sim, precisa, mas não dessa forma que a Câmara dos Deputados sugere, que é o quê? Que a Câmara aumente, tenha mais indicados, indique. Então, primeiro você muda a composição do Conselho do Ministério Público, hoje tem 14 integrantes, então, pela proposta da PEC que foi rejeitada ontem, isso ampliaria para 17 integrantes, sendo que 5 desses 17 seriam indicados pelo Congresso, pelas duas casas, Câmara e Senado, e ainda a Câmara e o Senado, alternadamente, poderiam indicar de uma lista quíntupla ali, escolhida pelos procuradores, quem seria o corregedor nacional. E esse corregedor nacional é uma figura dotada de muito poder, porque esse corregedor nacional ele pode monocraticamente, ou seja, por uma decisão própria, individual, só dele, instalar um processo administrativo disciplinar contra qualquer procurador ou promotor de justiça. Ora, isso é visto pelo Ministério Público, pelas associações e entidades de classe, como uma interferência política na independência e na autonomia funcional do Ministério Público. Os promotores e procuradores ficariam amedrontados, com muito medo de investigar algum político por corrupção, por crimes do colarinho branco, eles se sentiriam intimidados porque, posteriormente, poderiam ser perseguidos ou punidos no Conselho Nacional do Ministério Público por aquele mesmo corregedor que lá atrás foi indicado pelo Congresso, pela Câmara ou Senado. Então, essas coisas não casam, isso interfere no coração da independência do Ministério Público, essa instituição consagrada pela Constituição de 1988, justamente para impor freios e contrapesos em poderes tão elásticos como o Poder Executivo e como o Congresso Nacional, etc. Então, é uma tentativa de interferência política, houve muito alarde, houve muito barulho por parte das associações e entidades do MP. Por enquanto, conseguiram frear essa tentativa de interferência, mas a gente sabe que o Arthur Lira é tinhoso, persistente, deve voltar com esse assunto à pauta. Sem dúvida, Amanda Klein, comentarista da Jovem Pan, participando conosco aqui do Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, Amanda, até mais. Até mais, obrigada a você, Marcelo.